Você já se sentiu frustrado por dar o seu melhor e ainda assim não ver resultado algum? Foi exatamente assim que Pedro e seus companheiros se sentiram naquela madrugada no mar da Galileia. Pescadores experientes, acostumados com as mudanças do vento e o comportamento dos peixes, mas que, naquela noite, voltavam de mãos vazias. O que eles não imaginavam é que naquele dia, suas redes seriam preenchidas de forma sobrenatural e suas vidas transformadas para sempre. Este é o segundo episódio da nossa série, com 9 milagres de Jesus sobre a natureza, onde revivemos cada detalhe e aprendemos lições que ainda ecoam até hoje. Prepare-se para descobrir como a obediência a uma única palavra de Jesus pode virar completamente o rumo da sua história. A primeira pesca milagrosa, Lucas 5, 1-11. O sol ainda nem havia tocado as águas do lago de Genezaré quando a cena se desenrolava. O ar da manhã era frio e úmido, com um leve nevoeiro subindo sobre o espelho d'água. As margens estavam calmas, mas os barcos ancorados denunciavam uma noite difícil. Redes penduradas, molhadas, quase sem peixes. Ali estavam Simão Pedro, seu irmão André, e também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles eram pescadores experientes, conheciam cada corrente, cada ponto do lago onde os cardumes costumavam passar. Mas naquela noite, algo inexplicável havia acontecido. Não pegaram nada. Enquanto eles lavavam as redes, retirando algas e sujeira, uma multidão começou a se aglomerar. Não vinham para comprar peixe, mas para ouvir um homem que falava como ninguém, Jesus. Ele caminhava pela margem, e as pessoas o seguiam com um misto de curiosidade e fome espiritual. A multidão aumentava tanto que Jesus olhou para os barcos e se aproximou de Pedro. Simão, afasta um pouco o barco da praia, para que eu possa falar ao povo. Pedro, cansado e com um corpo dolorido da noite em claro, poderia ter recusado. Mas algo no olhar de Jesus o impedia de dizer não. Ele entrou no barco, soltou a corda e afastou-se alguns metros, permitindo que Jesus se sentasse e ensinasse a multidão. Jesus falou por um tempo que pareceu voar. Pedro ouvia enquanto organizava a rede, mas no fundo da mente, ainda carregava o peso da frustração da pesca vazia. Quando Jesus terminou de ensinar, virou-se para Pedro com um sorriso que misturava ternura e desafio. Avance para águas profundas e lancem as redes para a pesca. Pedro olhou para ele, respirou fundo e respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada conseguimos. Mas, por que o Senhor está dizendo, lançarei as redes? A frase não era uma pergunta, era uma decisão. Não fazia sentido pela lógica da pesca. Os peixes estavam mais ativos à noite. E com o sol nascendo, era improvável conseguir algo. Mas Pedro decidiu obedecer. Ele e André jogaram as redes. E então, aconteceu. O peso foi imediato. Como se o fundo do lago tivesse se levantado todo de uma vez. As cordas esticavam, a madeira do barco rangia. Pedro gritou para Tiago e João no outro barco: Precisamos de ajuda. Os dois barcos ficaram lado a lado, e juntos puxaram as redes, agora tão cheias, que ameaçavam se romper. Peixes prateados brilhavam sob o sol que começava a despontar, respingando água enquanto se debatiam. Foi nesse momento que Pedro sentiu algo mais profundo que alegria pela pesca. Ele olhou para Jesus e caiu de joelhos, com a respiração ofegante e o rosto abalado. Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Pedro não estava dizendo que queria distância. Estava reconhecendo sua pequenez, diante da santidade de quem tinha poder sobre a própria criação. Jesus o fitou e disse com voz firme, mas cheia de encorajamento: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. As palavras ecoaram no coração dele. Era um chamado, não apenas para mudar de profissão, mas para mudar de vida. Naquele dia, Pedro, André, Tiago e João deixaram as redes na beira do lago. O maior milagre não foi a quantidade de peixes, foi a transformação de corações. Às vezes, Deus permite noites vazias, para que percebamos que é a sua palavra que enche nossas redes, não a nossa força. A obediência a Cristo, mesmo quando não entendemos, é o que nos leva ao extraordinário. Naquela manhã, a rede cheia de peixes não foi apenas um presente para pescadores cansados. Foi uma revelação. Jesus é Senhor sobre toda a criação, e até mesmo a natureza obedece à sua voz. Pedro entendeu algo profundo, que não se tratava apenas de pescar peixes, mas de passar a pescar vidas. Ele viu que confiar em Jesus, mesmo quando a lógica humana diz o contrário, abre caminho para milagres. E nós quantas vezes insistimos em remar sozinhos, no nosso próprio esforço, e voltamos de mãos vazias? Este milagre nos desafia a colocar nossa confiança em Cristo, a obedecer mesmo quando parece sem sentido, e a crer que Ele pode mudar nossa realidade em um único comando. Se esta palavra falou ao seu coração, curta o vídeo,
Inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa renovar a fé e escreva nos comentários: Senhor, eu confio nas tuas palavras. E não perca o próximo episódio da série, onde veremos Jesus demonstrar seu domínio absoluto sobre o vento e o mar, acalmando uma tempestade que ameaçava a vida dos discípulos. Um momento de puro poder e paz. Até o próximo vídeo.